Você que está no chat pode escrever para a gente está acompanhando aqui, a Stephanie, a Andressa, estamos conectados. Que bom, que alegria, que privilégio. Ainda hoje um piloto estava falando para a Ana, né, Ana? Eu publiquei, a Ana falou, oi, como assim, né? Eu falei até para a Leda, falei, eu conheço esse oi da Ana. E o bom de a gente se conhecer é isso, né? E um piloto, mas graças a Deus, esse é o que Deus nos permitiu ter nesse período, e que alegria, que privilégio. A nossa oração, muita gente falou, nossa, como é fácil de chegar, né? Vocês viram como Deus nos abençoou, né? Esse local gostoso, bonito, agradável, fácil de chegar. Pela pandemia nós conseguimos uma negociação excelente com o hotel. Estamos aqui entre duas estações das mais importantes, das mais centrais de São Paulo, Vila Mariana e Ana Rosa. E a nossa oração tem sido para atingir essa região. Desde que Deus colocou no nosso coração, da gente começar a igreja aqui, foi para nós. Tem tantas famílias jovens com filhos pequenos que precisam do evangelho, que precisam ser transformadas, tantas pessoas que trabalham por aqui, moram por aqui, sejam solteiros, casados, jovens, cinquentões, o que for, o evangelho é para todos, e a gente quer atingir as pessoas que estão aqui no coração de São Paulo, abençoar as pessoas, em breve fazer mais programações no parque, atingir aqui a ciclovia que passa aqui na porta. A gente quer fazer algum tipo de ação para alcançar as pessoas, e eu peço que você ore conosco, para que Deus abençoe, para que a nossa igreja cresça. Uma coisa que eu quero compartilhar é que a gente estava falando, Stephanie, Andressa, a gente tem conversado bastante. A igreja online foi uma bênção nesse período, graças a Deus pelas ferramentas, mas a gente, ao mesmo tempo, tem uma limitação de engajamento, né? Então, quem se engajou lá no início está cansado, porque carregou as coisas 1 ano e meio sozinhos, e a gente tem orado pedindo para Deus trazer mais pessoas, trazer novas famílias, trazer novos voluntários que queiram se engajar, para que a gente possa fazer mais coisas. O fato é que Deus nos deu várias e várias provas ao longo desse 1 ano e pouco, que esse projeto está no coração dele. O que a gente tem vivido é um milagre. Hoje eu coloquei a publicação que a gente ia começar, e o Guilherme de Carvalho, um amigo nosso, pastor, teólogo, de Belo Horizonte, marcou um outro amigo também, escritor, pastor maravilhoso, chamado Igor Miguel. E aí ele marcou o Igor, querendo dizer assim, Igor, olha isso, esses caras começaram uma igreja no meio da pandemia, só online. O Igor falou, Renato, até hoje eu não acredito nesse teu projeto. Até hoje eu falo, que coisa maluca esse negócio. E, gente, é maluco. E só Deus para fazer um negócio desse, né? Na verdade, a gente foi pego. Eu lembro, muitos anos atrás, eu ouvi um preletor chamado Pete Sanches dizendo, quando a gente diz, Senhor, a minha vida é tua, e a gente disse isso hoje várias vezes, a gente assina um contrato em branco. Ele falou, você vai assinar um contrato que não tem nada escrito. Você fala, eu quero ler as cláusulas, não tem cláusula. Eu quero ler as minutas, não tem minuta. Eu quero ler não tem. Ou você assina ou você não assina. E Deus vai preenchendo esse contrato à medida que a gente vai andando. Só que a gente já assinou. A assinatura já está lá, a tinta é permanente, não sai. É o sangue de Jesus, é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Se ia falar, você quer abrir uma igreja na pandemia? Não. Mas o que aconteceu, né? A gente foi divinamente levado a isso. Vamos abrir, não tinha pandemia, não tinha nada, marcamos, começamos. Quando foi, não vai, tem pandemia, a gente já estava. Entramos nessa. E pela graça de Deus estamos sustentados, glória a Deus pela sua vida. Hoje nós vamos dar continuidade a essa série que nós começamos na semana passada, chamada É Preciso Saber Viver, Sabedoria de Salomão para Desafios Cotidianos. E nós vamos falar sobre tantos temas contemporâneos, complicados, de como a nossa sociedade está doente, como as pessoas estão doentes, não no sentido só físico, como as pessoas estão emocionalmente doentes. Hoje eu li uma matéria, até mandei para o Evandro, nosso amigo, que as empresas agora estão contratando um profissional que chama CHO, que eu esqueci exatamente, acho que é Career Health, alguma coisa. Eu não lembro o que é o O. Officer, obrigado. Career Health Officer. É uma pessoa responsável pela felicidade da empresa. E aí dizem, a matéria diz que uma pessoa dessa pode ganhar de 15 mil até 40 mil de salário mensal.
Aí eu falei, nossa, que salário alto. Aí eu quis entender por quê. Google já colocou aqui no Brasil, outras empresas estão colocando, grandes multinacionais. Por quê? Porque as pessoas... Aí a matéria diz, o que as empresas gastam por afastamento, por motivos de doenças psicológicas, psiquiátricas, gente doente da alma. Então eles preferem pagar um profissional nesse nível de salário, que é muito mais barato para a empresa do que a empresa perder o profissional que está ali doente, que está ali trabalhando com potencial meia bomba, não tá indo, não está produzindo, não está acontecendo. Então, a gente precisa entender que nós temos esses desafios e o Evangelho tem resposta para todos esses desafios. O Evangelho tem resposta para todas as perguntas que a gente tem feito. Nós vamos falar sobre o vício-trabalho, os workaholics, como diria nossa ex-presidente, os workaholics, a preguiça, o viver sem planejamento. Nós vamos falar sobre viver ferido, o egocentrismo, a busca por um falso amor. Ontem, dia dos namorados, né, e a gente falou tanto sobre isso, tanta gente fez posts legais sobre isso, como as pessoas buscam um amor ideal que não existe, e o medo do futuro. Hoje nós vamos falar sobre a busca por aprovação, a busca por sentido. A gente cantou tanto, a Andressa falou aqui, ser filho de Deus, ser perdoado por Deus, ser escolhido por Deus. E nós vamos falar sobre isso a partir de Provérbios e Eclesiastes. Então, na mensagem da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre o livro de Provérbios, e hoje eu quero trazer um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes, que juntamente com Jó, compõe a chamada literatura sapiencial, ou seja, os livros de sabedoria do Antigo Testamento. Qual sabedoria é essa? Que tipo de sabedoria nós temos? E aí nós temos os autores, aqui no caso, Salomão, alguns outros autores que escreveram Provérbios, e Jó, que a gente não sabe exatamente, provavelmente o próprio Jó, ou alguém que relatou a história de Jó. O fato é que esses livros lidam com as questões mais difíceis da vida: morte, abandono, decepção, traição, falta de sentido. O livro de Provérbios abre o seu livro dizendo que há uma força no universo, nós falamos isso na semana passada, eu só estou lembrando, chamada Chokhmah. No hebraico tem esse, né? Escreve Shokmah, mas fala Chokhmah. Não sei se eu estou falando 100%, mas estou tentando. Que é essa força no universo que significa o seguinte: do mesmo modo que há leis físicas, reação, ondas eletromagnéticas e como o universo se regula fisicamente, cientificamente, há leis morais. Há leis que governam o nosso coração, há leis que governam a nossa vida. Aliás, a maior das incoerências dos ateus é essa: dizer que ele não crê em Deus, que não existe essa coisa, que cada um tem o seu valor, mas no fundo, todo mundo se escandaliza, acha errado, faz, né, se tomar o dele, se roubar o dele, ele vai falar, isso é errado. Mas quem te falou que isso é errado? Ou seja, existe em nós uma lei escrita dentro de nós como humanidade, de que há uma ordem no universo, há um padrão, a beleza. A gente sabe o que é belo e o que é feio, o que é certo e o que é errado. E é essa sabedoria no mundo que se chama Chokhmah. E Provérbios fala que é esse jeito de viver a vida, que é o jeito de Deus da gente viver a vida. É o manual de Deus dizendo como a gente deve funcionar nesse mundo de uma forma correta. E aí, Provérbios e Eclesiastes foram escritos para pessoas assim, que eu creio que sou eu, que eu creio que é você. Pessoas que querem viver a vida no seu potencial máximo. Pessoas que querem passar pela vida com sentido, que estão cansados de uma rotina vazia. Eu não sei se você já acordou um dia e falou assim, para que eu trabalho no emprego que eu trabalho? Para que eu faço o que eu faço? Para que eu me desgasto tanto? E no mundo de hoje as coisas estão passando cada vez mais rápido, né? A gente se matava no Orkut para tentar ter amigo, lembra? Vamos lembrar um pouco, né? Para escrever, para fazer, para mandar. De repente sumiu, apagou, ninguém fala, ninguém lembra. A gente se mata, quem garante, né? A gente fala, o WhatsApp hoje é tão essencial na nossa vida, quando dá um bug, você fica desesperado, porque você não tem mensagem, não sei o que e tal. Há 10 anos atrás a gente vivia sem WhatsApp, quer dizer, a vida tem sido tão efêmera, tem mudado tanto, tem sido tão rápido.
E eu não sei se, sei lá, se eu sou maluco, às vezes eu acordo e penso assim, para que a gente gasta dinheiro com essas coisas? Quando você perde alguém perto de você, eu falo por mim porque eu adoro colecionar coisa, e quando as pessoas morrem, são às vezes colecionadores de alguma coisa, e a pessoa gastou uma grana para montar um arquivo, e a pessoa morreu e não levou aquele arquivo embora, e aí fica o parente, a pessoa fala, gente, por que essa pessoa gastou tanto dinheiro nessas coisas? Né? A nossa vida tende a nos levar a sempre falar, caramba, como isso é sem sentido, como isso é estranho, como a vida nossa passa. E à medida que o tempo passa, a gente vai, às vezes, ganhando mais perspectiva das coisas, mais perspectiva, você olha para trás e fala, caramba, e agora? O que vai ser da minha vida até aqui? A Andressa comemorou 30 anos no mês passado. Eu me lembro que quando eu fiz 30, eu estou com 36, eu fiquei desesperado, entrei numa crise assim, profunda nos meus 30 anos. Eu nunca tinha ligado para a idade, mas nos 30 eu entrei numa crise, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, minha vida está assim, o que eu estou fazendo? Como é que está? Eu já tenho 30 anos, estou ficando velho e tal. Porque a gente vai olhando para trás e vai tentando entender, e a gente vai tentar juntos descobrir o que a Bíblia nos diz sobre essas coisas. E aí Eclesiastes abre o livro nos seus primeiros 3 versículos, com esses versículos tão inspiradores, que diz assim, Eclesiastes 1, eu vou botar aqui o texto para a gente ler junto, se você quiser ler aí na sua, eu tinha esquecido que eu tinha colocado esse slide, mas está aí, ó. Vocês conseguem ver, Eclesiastes 1, de 1 a 3 diz, as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Que grande inutilidade, diz o mestre. Por 7 vezes esse autor se chama de Kohelet. Aqui a NVI traduz como mestre. O que é o Kohelet? Ele fala 3 vezes no início do livro, 3 vezes no final e uma no meio. É um mestre que se dirige a um grupo de pessoas que se reúne para ouvir o que esse mestre tem a dizer. Então é como se ele reunisse a gente em torno dele para falar, deixa eu compartilhar com vocês da minha sabedoria, deixa eu falar um pouco do que eu aprendi da vida. E quem é esse Kohelet? Por que ele se chama de Kohelet? Eu já falei que é Salomão. Por que ele não fala as palavras de Salomão, filho de Davi, rei em Jerusalém? Aqui tem uma coisa interessante. Por que a gente sabe que é Salomão? Filho de Davi, rei em Jerusalém, só pode ser Salomão, porque depois de Salomão o reino dividiu. E aí Roboão já não era rei em Jerusalém. Então essa figura única de filho de Davi, rei em Jerusalém, sábio, é Salomão, que escreveu os provérbios e escreveu Eclesiastes. Agora, claro, há debate sobre isso. Há pessoas que dizem, esse texto foi editado. Tudo bem, a gente não vai entrar nessas questões teológicas do texto, dos manuscritos. O fato é que foi escrito na sabedoria de Salomão e muito provavelmente por Salomão. Agora, por que ele não coloca o nome dele? Por que ele usa esse pseudônimo, esse título, Kohelet? E aí eu gostei muito de uma visão de um estudioso do Antigo Testamento chamado Walter Kaiser, que ele diz que talvez Salomão queria que esse livro alcançasse fronteiras além de Israel. Que ele fosse para além dos limites de Israel, porque ele vai tratar de temas que toda a humanidade sofre e se pergunta. Não importa se é judeu ou não. Como diz a canção do Clóvis, né? Do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Ou seja, ali ele está querendo dizer o seguinte, ele quer falar para o crente, para o ateu, para o grego, para o judeu, para homens e mulheres, livres e escravos, são problemas de toda a humanidade. Então o que ele faz? Ele usa umas estratégias. Ele não coloca o nome dele, ele coloca o nome desse mestre, e ele faz outras coisas muito interessantes. Provavelmente por isso, ele nunca usa o nome da aliança revelado por Deus a Israel. Qual é o nome da aliança? Yahweh, Yahvé, Jeová. Ele não usa esse nome. Quando ele fala de Deus, ele usa Elohim, que é o nome que as outras sociedades também conheciam como Deus, o Deus criador, não o Deus revelado a Israel lá em Moisés, no Sinai. Ele não fala Yahweh, porque Yahweh
traz essa aliança com Moisés e com Israel. Ele fala Elohim, o Deus Criador. Segunda coisa, ele não menciona a lei de Deus. Os salmistas várias vezes falavam, eu amo a tua lei, eu amo a tua lei, eu amo a tua palavra, eu amo a tua lei. Salomão não menciona a lei de Deus. Ele fala dessa sabedoria que está no universo. E por último, ele não fala nenhum evento em Eclesiastes da redenção de Deus a Israel. Ele não fala da saída do Egito, ele não fala do pai dele, que Deus fez grandes coisas através do pai dele, ele não fala de Moisés, ele não fala de nada que Deus fez com Israel. Ele fala de algo provavelmente querendo alcançar essa audiência global. Lembre-se que a rainha de Sabá foi a Jerusalém ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui é interessante que ele organiza o livro em 4 discursos. E cada um desses discursos termina mais ou menos com a mesma ideia. É um coro que ele vai repetindo. E nós vamos olhar para esse coro daqui a pouquinho. Agora veja só. Ele começa o livro repetindo a palavra, que eu falei que grande inutilidade, no hebraico, é a palavra Hebel. E ele fala 5 vezes a palavra. Ele fala, no hebraico é assim, Hebel, Hebel, Rebalim, diz o mestre. Hebel, Rebalim, tudo é Hebel. É isso que ele está falando. Hebel é essa palavra que a gente traduz aqui como inutilidade. Vocês provavelmente cresceram ouvindo a palavra vaidade. Tudo é vaidade. O João Alexandre tem até uma música que canta falando isso, né? Vaidade, tudo é vaidade. Só que é uma palavra muito difícil. Sabe aquelas palavras tipo saudade, que a gente sabe que não tem outras, que é muito difícil. O alemão é craque, né, em ter essas palavras assim que, tipo Zeitgeist. Aí você fala, é uma que eu sei, a única que eu sei talvez. Que ela significa o espírito da época, o que as pessoas pensam no momento. É uma ideia, numa palavra. Você fica até com raiva, você precisa de uma frase para explicar, o alemão tem uma palavra. E tem nas culturas, tem várias, nas línguas, tem várias dessas palavras. E essa é uma palavra no hebraico que é difícil traduzir. Hebel. H-E-B-E-L. Olha para você ver, a atualizada coloca vaidade das vaidades. A NVI coloca grande inutilidade. A mensagem, eu adoro a mensagem, escreve assim, vazio. Tudo é um grande vazio. Nada vale a pena. Nada faz sentido. Eles pegam essa palavra e traduzem com isso. Literalmente, essa palavra é o que a gente cantou hoje. Significa sopro, vapor, névoa, fumaça. Nós poderíamos pensar numa ilusão. Tudo é uma ilusão. E aí que é interessante, né? Porque eu falei para vocês da repetição, porque no hebraico não tem superlativo. Como é que o hebraico destaca uma ideia? Ele repete a palavra. Por isso que na nossa Bíblia está escrito Jesus falando em verdade, em verdade. Não é que Jesus falou em verdade, é que ele estava querendo dizer, é uma grande verdade que eu vou falar para vocês. Só que no hebraico não tem esse recurso de falar, olha, é uma baita de uma verdade que eu vou falar. Aqui ele quer dizer, olha, é uma enorme inutilidade, é uma enorme ilusão. O que ele faz? Ele repete, Hebel, Rebalim. É uma grande névoa, é um grande sopro, é uma grande neblina. Tudo é vaidade. Quem usa essa mesma ideia é Tiago. Tiago, no Novo Testamento, Tiago 4,14, fala assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. É o texto que nós cantamos hoje. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Hebel, neblina, sopro, agora na aplicação, pode ser algo passageiro. Algo que vem e vai, efêmero. Hebel pode ser algo fútil, sem sentido. E, gente, vamos ser sinceros, como a nossa sociedade é fútil. Como as pessoas são fúteis. Como tem gente por aí, até gente importante, você conversa, a pessoa é vazia, não tem nada. Agora, essa semana, a gente comprou uma cachorrinha, né? Vocês viram, quem segue a gente no Instagram, a coisa mais fofinha do mundo, chama Suquita.
E agora a gente entrou para esse mundo de ter que ir no pet. A Ana é craque, né, Ana? De ir lá ver ração, ver não sei o que lá. E cá entre nós, tudo é legal, que bom, que bênção. Os animais são criação, glória a Deus, que ótimo. Mas como tem pessoas que ultrapassam todos os limites do razoável com essas coisas de pet, gastam fortunas, fazem coisas. E aí você fala, por quê? Porque a vida da pessoa é vazia, é fútil. E como tem gente que gasta com carro, como tem gente que gasta com maquiagem, como tem gente que gasta com 300 e tantos pares de sapato, as coisas são fúteis. Eu não sei vocês, durante essa pandemia, o mundo nessa situação, algumas notícias vão, né, assustando a gente. Uma é a primeira que eu lembro. O mercado de luxo não sofreu nenhuma alteração, pelo contrário, até cresceu. Segunda coisa, fulano de tal comprou carro de não sei quantos milhões. Aí eu fico pensando, tudo bem, pode comprar, o dinheiro é dele, mas devia. Sabe, será que o coração fala assim, ao invés de eu comprar esse carro, provavelmente alguém que comprou esse carro de milhões, tem outros vários. Né? E fala, olha, eu vou fazer isso, vou abençoar aqui, vou fazer daquilo, vou... As pessoas são fúteis, querem mostrar. Hebel pode ser algo enigmático, incompreensível. Sabe aquela coisa que você fala, qual é o sentido disso? O que está por trás que eu não estou entendendo? Aquelas situações da vida que você fala, caramba, será que tem uma resposta para esse tipo de coisa? E aí você tem que lembrar que quem está falando essas palavras foi o homem mais sábio da história, provavelmente, se não o mais, um dos mais ricos da história, que viveu tudo, experimentou de tudo, viajou para tudo quanto era lugar, conversou com as pessoas mais importantes do seu tempo, e esse homem chega no final da vida, e você tem que se lembrar que Salomão, mais jovem, pede para Deus sabedoria, e Deus atende da sabedoria para Salomão, e Salomão faz coisas maravilhosas. O reinado de Salomão foi maior que o de Davi em termos militares, econômicos. Salomão atingiu coisas que Davi não tinha atingido. Talvez por já ter um caminho pavimentado. Só que esse homem se perdeu na sua vaidade. Se perdeu nos seus casamentos, nas suas concubinas, no seu poder, e fez na sua idolatria, se misturou com deuses das esposas, e aquilo foi uma loucura. Só que esse homem chega no final da vida e volta e fala, eu passei por tudo isso, isso é uma grande ilusão, isso é algo fútil, isso é algo vazio. Qual é o sentido da vida? Quem eu sou na minha vida? Para que eu existo nessa terra? É isso que Salomão está perguntando. E aí, uma das formas de nós compreendermos Eclesiastes, como eu disse, é olhar para o coro, que se repete 4 vezes. E olha o que ele diz nesse coro. Eu vou pegar esse primeiro, que é Eclesiastes 2, 24 a 26. Ele diz, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Olha ele falando. Quem fez melhor do que eu? Ele reconhece. Ao homem que o agrada, preste atenção nisso, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas, para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. O termo correr atrás do vento vai além da ideia de correr. No hebraico dá a ideia do cara que quer domar o vento. Além dele correr atrás, ele ainda quer controlar o que o vento faz. E ele está dizendo, isso é loucura. Isso é loucura. E aí, como a gente tem feito, né, eu tenho falado para vocês, falei na semana passada, a gente vai pegar sempre uma música, da música popular brasileira, para fazer essa leitura da nossa sociedade, como os artistas enxergam o mundo que a gente vive. E essa semana eu quero trazer a música do Thiago York, chamada Desconstrução. Olha a letra dessa. Primeiro que é uma homenagem à construção do Chico Buarque. A famosa construção. Nós também vamos trabalhar com a construção. Mas olha o que o Thiago York fala nessa música. Quando se viu pela primeira vez, na tela escura do seu celular, saiu de cena para poder entrar e aliviar a sua timidez. Vestiu um ego que não satisfez, dramatizou o vil da rotina. Como se fosse dádiva divina, queria só um pouco de atenção, mas encontrou a própria solidão.
ela era só uma menina. Abriu os olhos, não lhe satisfez, entrou no escuro do seu celular, correu para o espelho para se maquiar, pintou de dor a sua palidez e confiou a sua primeira vez no rastro de um pai que não via, nem a própria mãe compreendia, o passatempo de prazeres vãos, viu toda a graça escapar das mãos e voltou para casa tão vazia. Amanheceu, tão logo se desfez, se abriu nos olhos de um celular, aliviou a tela ao entrar, tirou de cena toda a timidez, alimentou as redes de nudez, fantasiou o brio da rotina, fez de sua pele sua sina, se estilhaçou em cacos virtuais, nas aparências todos são iguais, singularidades em ruínas. Entrou no escuro de sua palidez, estilhaçou seu corpo celular, saiu de cena para se aliviar, vestiu o drama uma última vez. Vocês estão percebendo o que ele está contando aqui? Ele está falando que essa moça se suicidou. Se liquidou em sua liquidez. Olha essa frase. Viralizou no cio da ruína. Ela era só uma menina. Ninguém notou a sua depressão. Seguiu o bando a deslizar a mão para assegurar uma curtida. Se isso não é um grito, eu não sei o que é. As pedras clamando, gritando, a falta de sentido, de identidade, de propósito. A gente fala de sentido e de identidade porque as duas coisas estão muito conectadas. Se eu sei quem eu sou, se eu sei qual é o meu propósito, se eu sei a quem eu pertenço, eu encontro um sentido. Se eu não sei disso, meu amigo, qualquer coisa serve. É aquela famosa frase, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí, eu quero voltar aqui só para a gente entender, olha, Salomão está dizendo, ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Você quer encontrar felicidade? Você quer encontrar sabedoria? Você quer encontrar conhecimento? Você quer encontrar sentido para a vida, em outras palavras? Salomão diz que isso está reservado para quem agrada ao Senhor. E aí ele vai colocar isso de outra forma em Provérbios 8. E Provérbios 8 é um texto lindo de Provérbios, porque é a sabedoria discursando. Salomão personifica a sabedoria. Algumas pessoas enxergam que isso é uma antecipação de Cristo, porque tudo que a sabedoria fala se encontra na pessoa de Jesus. Ele coloca a sabedoria como uma pessoa. Sabe como na Cabana, o filme, o livro A Cabana, o autor faz esse mesmo recurso. A sabedoria é uma pessoa. Inclusive é a Alice Braga, a atriz brasileira, que faz isso. Ela julga lá o cara. Lembra dessa cena? Quem leu, quem viu? É daqui que é tirada. A sabedoria é uma pessoa para Salomão, em Provérbios. E olha o que ela fala. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam-me, ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor. Em outras traduções, recebe a aceitação do Senhor. Aquele que de mim se afasta, olha que forte isso. Aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Quando a vida é sem sentido, nós buscamos encontrar nossa identidade e valor em outras coisas. Por isso que as pessoas buscam trabalho, por isso que as pessoas buscam sexo, por isso que as pessoas buscam as curtidas, como o Thiago York fala. Gente, as pessoas se descabelam. A Júlia trabalha com redes sociais, a Andressa entende bastante, a Andréia, a Leda. As pessoas se matam por causa de curtidas. E compram, e fazem, e correm atrás, e vão. Numa coisa tão... que amanhã o Instagram pode falar, ó, mudei. E as pessoas estão se descabelando, se matando para correr atrás. Nas mãos dessas grandes corporações, todas ferramentas valiosíssimas, mas são ferramentas. Né? Aliás, o Instagram agora tirou aquela questão do número de curtidas. Por quê? Porque as pessoas estavam ficando doentes, porque ficavam se comparando o tempo inteiro. Deixa eu ver quantas curtidas a Suzy teve, deixa eu ver quanto que eu tenho. Por que a Suzy teve mais e eu tive menos? Tudo bem, isso é mais legal, mas faz de conta que não. E aí a coisa vai se deteriorando e as pessoas vão buscando
em aventuras, adrenalina, e cada vez vão buscando mais, e cada vez, né? Eu pulo, é que nem a nossa cachorrinha hoje, subiu o primeiro degrau ontem, da escada, ficou desesperada, voltou. Hoje ela já subiu 3, amanhã ela vai querer subir 5. Porque a gente não tem limite mais. Você acelera o carro a 100, aí 100 foi legal, aí você acelera a 150, aí você acelera, as pessoas não têm mais limite, buscando prazer, buscando adrenalina, buscando algo que as acorde, que faça elas terem... A gente viu uma série essa semana, muito forte, muito interessante, chamada The Sinner, o Pecador. E na 3ª temporada, o personagem, ele faz o que faz porque ele teve um amigo que falou para ele, a vida é sem sentido, os dois são meio nihilistas, eles não acreditam em nada. E aí o amigo fala, para a gente ter alguma coisa, você viu, João? Para a gente ter alguma coisa, a gente tem que chegar no limite. Então, assim, é passar muito medo, André, né? É brincar com a morte, é o aleatório. Os nihilistas creem na aleatoriedade. Só que é o seguinte, essa pessoa perde a mão, porque ela precisa de cada vez mais. Ela precisa de cada vez mais. Ela precisa de cada vez mais. Resumo da ópera, nós somos um saco sem fundo para pecado, para imoralidade, para coisas destrutivas. Por isso que Provérbios diz a sabedoria, aquele que se afasta do Senhor, ele se agride. E nós nos agredimos em todos os efeitos e áreas da nossa vida. Agora, quem encontra a sabedoria, diz Salomão, encontra a vida e recebe a aceitação do Senhor. Gente, isso é tão poderoso, é tão simples, mas é tão poderoso você saber que o Rei do Universo, nós cantamos aqui, o Criador, ele olha para você e encontra você com graça, encontra você com amor, ele encontra você e te aceita. Quando você encontra a aceitação de Deus, todas as coisas na nossa vida se encaixam. Quem não tem aceitação vive tentando se provar para todo mundo. Quem não tem aceitação vive tentando se mostrar de algum jeito, conquistar a simpatia das pessoas de algum jeito. É o gordinho engraçado porque ele acha que ele vai ser desprezado, e cá entre nós, disso eu entendo. É a pessoa que se acha feia, que precisa, de repente, usar um decote mais justo para ver se chama atenção, para compensar o que ela acha que é feio. É o cara que tem dinheiro, mas é chato pra caramba, que esfrega o dinheiro na cara dos outros para ver se as pessoas o aceitam. Agora a sabedoria está dizendo, quem encontra a mim, quem encontra esse jeito de viver a vida do jeito de Deus, quem encontra esse jeito de viver de acordo com e ela dá a receita, ouçam a minha instrução, me conheçam, saibam o que eu espero da vida de vocês. E nós temos falado isso aqui em tantas outras mensagens. O fruto do Espírito, ser guiado pelo Espírito, como Deus espera que a gente viva a vida. Essa pessoa, ela tem a aceitação do Senhor. Ela tem a aceitação, ela tem uma marca que ela diz, Deus me ama. Deus me ama. E esse é o amor mais importante do universo. Se as pessoas me rejeitam, se as pessoas não me entendem, não estou dizendo aqui que a gente tem que ser sem noção e chato e falar, eu sou assim mesmo, mas Deus me ama. Não é assim não. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se a gente e cá entre nós, esse sentimento de aceitação não é um sentimento, é uma revelação que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração. Nós falamos tanto na série do Espírito, se nós somos filhos, nós somos guiados, se nós somos guiados, nós somos filhos. A gente não sabe o que vem primeiro, mas a gente sabe que todo filho é guiado pelo Espírito. E o Espírito guia e diz, você é filho de Deus. E aí Paulo, no mesmo texto, em Romanos 8, nós estamos falando de Provérbios 8, mas Romanos 8, o apóstolo Paulo fala, o que me separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do futuro, nem altura, nem poderes, nem qualquer profundidade, nem outra criatura. Nada, nada. E no grego, no hebraico, no português, nada
é nada pode me separar do amor de Deus. E para nós, veja, Salomão está escrevendo do outro lado da cruz. Salomão não conhecia Jesus, ele teve tanta sabedoria, ele não sabia o nome de Jesus, ele não sabe como Jesus nasceu, ele não sabia que Jesus ia morrer numa cruz, ele não sabia que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia. Nós, desse lado da cruz, além de tudo, conseguimos olhar para trás e falar, o amor de Deus se torna real em Jesus Cristo para nós, e isso nos traz aceitação. Isso nos traz paz. E aí todas as coisas meio que se encaixam, porque você fala, peraí, mas eu sou filho de Deus. Sabe aquela história? Eu não sou, minha mãe falava muito, né, Rebeca? Eu não sou qualquer, você não é filho de qualquer um. Mãe tem essas frases, né? Você não é filho, né, dona Nalva? Você não é filha de qualquer um. Samuel lá querendo aprontar, você não é filho, mas todo mundo vai. Minha mãe fala, você não é filho de todo mundo? Você não é todo mundo, você não é filho de todo mundo. Ah, mas a mãe do fulano, mas eu não sou mãe do fulano. É aquelas frases maravilhosas da Beth, né, Beth? Sabedoria pura na Beth. É aquilo. Você olha e você fala, peraí, mas... As pessoas entendem no mundo de hoje que cristianismo é uma série de nãos. Não faça isso, não faça aquilo, não, não, não. E na verdade é a gente se posicionando e falando, peraí, eu sou filho de Deus, eu sou aceito por Deus. Eu encontrei o favor, eu encontrei a graça, eu encontrei a afirmação. E aí é interessante porque ela fala, né? A sabedoria, ouçam-me agora, meus filhos. Meu pequenininho, é quase isso, essa ideia, minha criancinha, seu bobinho, me escuta. Presta atenção. Me ouça. Por isso, sendo filho de Deus, nós devemos viver como Deus quer que a gente viva. E é interessante porque o texto é muito maravilhoso, né? Ela grita. Se você ler na sua casa depois Provérbios 8, nos versículos 1 a 3, ele diz, a sabedoria clama em alta voz. Ela grita. Nos lugares mais cheios de gente da cidade, ela fala, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos. Se fosse aqui em São Paulo, na 25 de março, no metrô, ela grita. Ela grita. E aí sim, quem ouve essa sabedoria, e cá entre nós, é só o Espírito de Deus que faz isso. Pode ser criado na igreja, pode ter diploma de escola dominical, pode ser o que for. Existe um trabalho do Espírito Santo que coloca dentro do nosso coração. E aí a gente um dia faz... Sabe aquele... Oi? Isso aqui já estava aqui, eu não sabia? Aquela percepção. E aí nós encontramos felicidade. Felicidade de saber, como nós cantamos na celebração da semana passada, quem assistiu, que nós pertencemos a um Deus de amor. Que a gente confia nele, que é bom poder confiar no seu amor, na sua fidelidade. E ela oferece instrução, conhecimento, e produz homens e mulheres sábios. Gente que olha para a vida e tem um equilíbrio. Gente que olha para a vida e tem paz, tem serenidade, tem confiança, não na sua própria força, mas de que Deus vai fazer. Agora veja, esse cuidado tem que ser feito diariamente. 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 Para que a gente encontre a vida, a gente tem que constantemente perseverar, constantemente vigiar, constantemente esperar em Deus, constantemente aprender de Deus, constantemente caminhar. E quando eu li esse texto, me veio à mente, eu não sei se alguém se lembrou também, do Salmo 1. E o Salmo 1 tem uma linguagem muito parecida com o Salmo 1, esse texto. Como é feliz o homem que foge do que se afasta da sabedoria. Como é sábio o homem que ama a sabedoria. E o Salmo 1 diz, ele é como a árvore frutífera, que sempre tem fruto, que sempre está frondosa. E aí o Salmo 1 usa uma ideia, o perverso, o zombador, ele é como a palha.
ele seca. É isso mesmo, dona Nava, ele se seca. Aqui a sabedoria coloca de outro jeito, né? No texto de Eclesiastes, Salomão coloca de outro jeito. Ele trabalha para o justo. Porque no fim, as únicas pessoas, você fala, mas eu não ganhei nada de ninguém nunca. Pelo contrário, eu vejo meu vizinho que faz tudo errado. Você vê aquela pessoa, né, que furando a fila da vacina e falando, tem comorbidade. A pessoa vem de saúde para dar e vender, mas agora tem comorbidade. Aí você fala, por que eu faço tudo certinho, estou aqui? Mas a gente tem que ter uma perspectiva eterna das coisas. No fim, a vida só vai valer a pena para quem viveu do jeito de Deus. Porque a única forma de ter vida é com Deus. A única forma da gente encontrar aceitação, da gente encontrar a nossa identidade, da gente encontrar o nosso valor, da gente encontrar propósito, é se a gente souber quem nós somos. E nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós precisamos espelhar o caráter do nosso Pai. Nós precisamos dessa sabedoria. Eu não sei você, mas eu cada vez mais tenho me convencido, e eu espero que você também, de que nós precisamos de discernimento, sabedoria, que o Espírito nos guie nesses dias terríveis que nós vivemos. Você fala, a vida sempre foi difícil. Mas olha, nos últimos tempos está caprichado. E são tantas... O mundo globalizado é maravilhoso, mas o mundo globalizado ele traz demandas que a humanidade não conhecia antes. Desafios que a gente tem 50 anos de experiência para tratar, lidar. Coisas que vão acontecendo que a gente só pela graça de Deus, só o Espírito de Deus, só a mão de Deus, e nós precisamos amar a sabedoria, precisamos querer a sabedoria, senão nós vamos chegar como nesse final, aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride, todos os que me odeiam amam a morte. Esses são aqueles que chegam no final da vida, e a vida é só vaidade, inutilidade, ilusão. Que o Senhor nos dê graça, nos dê orientação. Se você puder fechar os seus olhos, eu queria orar. Senhor, nós precisamos da Tua graça conosco, nós precisamos da Tua orientação. Como a Tua palavra é maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essas palavras inspiradas através de Salomão para falar tão profundo na nossa vida, tão profundo no nosso coração. Senhor, quantas vezes a vida parece para nós uma grande inutilidade, uma grande névoa, uma grande ilusão. Quando nós somos confrontados com diagnósticos difíceis, quando nós somos confrontados com perda de emprego, perda de alguém querido, quando nós somos contratados com momentos que nós não estávamos planejando. E aí sim nós percebemos, nesse tempo de pandemia, então, nós percebemos a nossa fragilidade. Senhor, nós queremos amar a Tua palavra, queremos amar a Tua sabedoria, nós queremos ser guiados pelo Senhor, nós queremos entender que nós precisamos do Senhor para encontrar a nossa identidade, para encontrar o nosso valor, para encontrar o nosso motivo de existir, o sentido de existir. Nós somos os Teus filhos, e como Teus filhos, nós queremos sim transmitir o Teu caráter, nós queremos viver da forma que o Senhor espera que a gente viva, nós queremos fazer a Tua vontade, para que o Teu reino, que as Tuas coisas sejam feitas através da nossa vida, através de nós. Usa-nos, Senhor. Fala fundo ao nosso coração nesses próximos dias, nessas próximas mensagens, que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos como nós cantamos hoje, para que nós possamos ver quem o Senhor é, e ao ver quem o Senhor é, nós Te amemos, e ao Te amar, nós possamos adquirir sabedoria. E ao adquirir sabedoria, nós encontremos felicidade, instrução e paz no nosso coração. Guarda o Teu povo, Senhor, guarda o Teu povo com graça, com misericórdia, para que a gente possa viver a vida do Teu jeito. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho. Amém, amém e amém.